Fala galera, muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre tabelas verdade. Por definição, uma tabela verdade de um circuito é uma tabela que retrata o comportamento do circuito para todas as possibilidades de entrada. Isso aqui é muito importante. A gente já trabalhou com tabelas verdade no passado e essas tabelas era, por exemplo, essa aqui, da porta NOR. Então nós tínhamos todas as entradas A e B, temos aqui todas as possibilidades de A e B, 00, 01, 10, 11. Não tem nenhuma outra entrada possível que não está constada aqui. Todas estão aqui, e nós temos a saída correspondente dessa tabela aqui. Então hoje a gente vai ver como fazer uma tabela verdade, como preencher ela com valores para circuitos maiores, como por exemplo este circuito aqui, ou o circuito do farol. Até acho que é um bom exercício você fazer a tabela verdade do circuito do farol depois, para ver se você realmente pegou o que é para fazer. Então o primeiro passo para a gente preencher a tabela verdade é adicionar uma coluna para cada uma das entradas. Nós temos então três entradas, entrada A, B e C, e nós vamos adicionar uma coluna para A, desse jeito aqui, uma coluna para B, que é essa aqui, e uma coluna para C, que corresponde a essa aqui. Depois vem a pergunta, quantas linhas essa tabela possui? Olha, essa tabela possui o número de possíveis entradas que ela deve ter, porque a gente tem que cobrir todas as entradas possíveis, mas quantas exatamente são? Para a gente saber quantas possibilidades de entrada nós temos, a gente vai ter que resgatar uma coisa que você viu lá no ensino médio, chamada de princípio fundamental da contagem. A gente pensa assim, para a primeira entrada nós temos duas possibilidades, 0 e 1. Para a segunda entrada nós temos duas possibilidades, e para a terceira entrada nós também temos duas possibilidades. Então o número total de combinações é 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar 8. É sempre 2 elevado ao número de entradas que você tem, ou seja, 2 elevado a n. Essa é a fórmula geral para você saber quantas linhas tem que ter a sua tabela verdade. Se você tem 4 entradas, a sua linha vai ter, o número de linhas, vai ser 2 elevado a 4, 16. Se você tem 5 entradas, 32. 6 entradas, 64. 7 entradas, 128. 8 entradas, 256 e assim por diante. Então já dá pra ver que a tabela verdade fica bem grande, mas pode ficar tranquilo. Na sua prova, o máximo que vão cobrar é para você fazer uma tabela verdade com 16 entradas. Eu acho muito difícil que peçam qualquer coisa com mais que isso, porque isso aí realmente é maldade. Não tem nenhum princípio, não tem nenhuma razão para você cobrar uma coisa tão chata de fazer assim. Então você vai inserir essas 2 elevado a n linhas. Nesse caso aqui, a gente inseriu 8 linhas da nossa tabela verdade. Depois, agora a gente tem que cobrir todas as possíveis combinações. Você pode fazer isso na unha. Então você vai pensando, ó, 000, 001, 0010, 00... Perdão, 110, mas vai ficar uma zona, ainda mais quando você tiver 16 entradas e assim por diante. A forma fácil de fazer isso, sem que você tenha que se preocupar em pensar em todas as possíveis, é, na linha mais da direita você vai alternar entre 0 e 1. 01, 01, 01, 01. Na próxima linha, indo para a esquerda, você vai alternar 0011, 0011, deste jeito aqui. E depois você vai colocar 000011. Então 4 zeros e 4 uns. Se tivesse uma quarta linha, você colocaria 8 zeros e 8 uns, se não 16 zeros, 16 uns e assim por diante. Quanto mais linha, você vai aumentar em potência de 2. Em cada linha, o número de zeros e uns da nossa repetição vai ser multiplicado por 2. Isso é muito importante. Fazendo isso, você vai preencher a tabela com todas as possíveis combinações, sem esquentar a cabeça em pensar em todas as possíveis. É importante que você comece com 0, por razões que a gente vai ver daqui a algumas aulas. Sempre começa com 0 e vai fazendo desse jeito. Aliás, digamos assim, que é o único jeito de você fazer corretamente o processo. Você vai entender na próxima aula também por quê. Talvez não na próxima, mas na aula consecutiva você vai entender por quê. Então sempre preencha a tabela verdade dessa forma que eu mostrei para vocês. Em seguida, o que você vai fazer é modularizar o seu circuito, do mesmo jeito que a gente fez com o circuito do farol, só que aqui a gente pode até fazer uma coisa mais imediata. Então primeiro, esse circuito aqui correspondente à porta lógica AND, ele pode ser chamado de B vezes C, porque é basicamente isso que a porta AND está fazendo. E depois dessa porta OR, nós temos o A e o B vezes C como sendo o operando direito dessa porta, ou esquerdo, tanto faz a ordem. Então é A mais B vezes C. Em seguida, para a coisa ficar mais fácil na tabela verdade, você vai criar uma linha para cada um dos módulos que você fez. Uma coluna, perdão. Você vai criar uma coluna para cada um dos módulos que você fez. Uma coluna você vai chamar de B vezes C, a outra coluna você vai chamar de A mais B vezes C. E aí, tudo que você precisa fazer é preencher essas colunas. Então, basta você preencher o B vezes C usando a definição da porta lógica. Só vai ser 1 quando os dois forem 1. Portanto, nessa situação aqui, nossa, essa linha saiu muito reta, eu não sei como eu fiz isso. E também nessa situação aqui. Isso aqui é uma linha normal, tá? Essa linha reta foi acidental.
E depois você vai fazer um A mais B vezes C. Então basta pegar o valor, deixa eu mudar a caneta, basta você pegar o valor desta coluna aqui e somar usando a definição de geológico com essa coluna aqui. Então, para adiantar, para fazer o processo mais rápido, todos os valores em QA forem 1, você já tem que aqui você vai ter 1. Então pode preencher tudo isso aqui com 1, desse jeito aqui. Tudo isso aqui vai ser 1. Depois você vai ver essa linha aqui. Então nós temos BC igual a 1 e A igual a 0. 1 ou 0 vai dar 1, então pode botar 1. E nessas outras aqui nós temos que tudo é 0, então tudo isso aqui vai ser 0. Você pode opcionalmente adicionar uma outra coluna chamada de S, que corresponde à nossa saída. Mas a saída já é igual a A mais B vezes C, então não é tão necessário. Qualquer coisa, bota só um S igual a A mais B vezes C aqui. E com isso você fez a tabela do circuito. Qual que é o barato disso aqui? Que essa tabela verdade não depende da existência do circuito. Então você pode criar uma tabela verdade sem associar ela a nenhum circuito. Basta você preencher, alterar os valores da saída e você vai ter uma tabela verdade ali que não corresponde até agora a nenhum circuito. Nas próximas aulas a gente vai ver, em primeiro lugar, como simplificar. Em primeiro lugar a gente vai ver um simulador, aquele simulador que eu uso sempre. A gente vai ver melhor como ele funciona. Depois a gente vai trabalhar com álgebra de Boole, que é uma forma de simplificar uma expressão lógica, e depois a gente vai trabalhar com uma forma de obter um circuito a partir de uma tabela verdade. Esse foi o vídeo, valeu por você que assistiu, em breve a gente se vê, falou!